Olá a todos! Hoje nós da Wolf Sementes estamos aqui no município de Padre Bernardo e gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre sua experiência aqui trabalhando com o Mavuno, né? Viemos visitar a sua propriedade, né? Porque faz 4 anos que o senhor trabalha, né, com o Mavuno. E também contar um pouquinho de como você tem feito as medições aqui do capim, de produção, que é um fator muito importante, né, para se ter uma gestão adequada da pecuária. Bom, Edson, boa tarde para vocês. Esse trabalho foi começado pelo meu saudoso irmão Edmundo. A gente o perdeu para a Covid, infelizmente. Ele fez um curso do pessoal do gerente de pasto, e aí ele sempre trabalhou com planejamento, então ele gostava de seguir as coisas muita técnica, né? Então ele fez isso aqui, meio metro por meio metro, com caninhos pequenos, né? Aí ele colocava assim no capim, né? E aí ele media, segundo o gerente de pasto, o capim ideal seria entre 20 e 40 centímetros de altura, seria o ideal para pastejo, né? Esse aqui está um pouco mais alto. Aí, com isso, ele cortava assim com 2 cantoneiras, com 4 cantoneiras, ele colocou uma tela que passasse o capim com 20 centímetros e outra com 40 centímetros. Ele cortou as de 40 centímetros, descartou, e depois ele cortou as entre 20 e 40 e separava isso, fez algumas amostras e levou para um micro-ondas. E aí colocava 100 gramas, a balança de precisão, colocava 100 gramas ali e ia ligando o micro-ondas 1 minuto, e pesando até que ele tivesse uma estabilidade no peso. Porque segundo o pessoal da gerente de pasto orientou, o importante para a alimentação do gado é a quantidade de massa seca que tem no capim. Então quando estabilizar seria a quantidade de massa seca. E a gente fez isso para o braquiarão comum e para o Mavuno. E o Mavuno, surpreendentemente, foi substancialmente acima do braquiarão na quantidade de massa seca por 100 gramas de capim, né? Nas médias que nós fizemos. O que condiz, né, que uma vez que tendo maior quantidade de massa seca, também consegue tolerar mais taxa de lotação animal, né? Porque ela é ajustada justamente por causa da produção de massa seca, né? Isso. Então, essa experiência foi feita e meu irmão começou, e minha mãe, já quase 90 anos, muito triste com a partida dele, resolveu continuar com o que meu irmão tinha desenvolvido, e a gente continuou então com o Mavuno, onde a gente está fazendo recuperação de pastagem. O senhor tem trabalhado bastante aqui, né, dentro da propriedade com a integração lavoura-pecuária, né? Que é no caso a integração entre o milho e o capim, onde futuramente vai ser colhido o milho e depois o capim vai se formar um belo num pasto. O senhor tem utilizado nas últimas áreas o Mavuno, correto? Quando a gente tem uma área para recuperação, então a gente usa esse processo, né? A gente fez 2 experiências, uma com a área gradeada, aí a gente distribui. No caso nosso lá foi 6,5 kg de semente com VC 76, né? A gente distribui a área que vai ser plantada no dia, né? Aí passa um galho assim, alguma coisa só para enterrar um pouquinho o capim, senão a formiga ou as pombas do bando pegam todas elas, e aí o prejuízo é grande, né? E depois a plantadeira vem com os discos e termina por enterrar, sabe? Sim. E aí a gente ficou com uma produção aí de, sei lá, quantas plantas por metro quadrado? Estava numa média de 80 plantas por metro quadrado num processo como esse, onde a gente avaliou, né? Então significa que, segundo o Edson aqui, seria suficiente para uma boa forma nessa área. A gente tem tido sucesso com esse tipo de manejo. A mesma coisa não foi recomendado quando a gente fez plantio direto, né? Porque aí a população reduziu substancialmente no plantio direto. Na terra gradeada foi bem, no plantio direto não. Então a gente agora, cada vez que a gente for fazer uma área de recuperação de pastagem para a integração lavoura-pecuária, a gente faz
com a gradiação da terra, né? Perfeito. Bom, queria agradecer primeiramente ao espaço que o senhor está dando para a gente fazer uma visita na nossa propriedade, a confiança que o senhor deu no Mavuno também, pela questão que o próprio capim, né, ele começa a entregar alguns índices que são bem interessantes para a propriedade e são vários anos aí trabalhando. Gostaria de agradecer pela confiança na Wolf Sementes. Muito obrigado por disponibilizar esse espaço para falar um pouco com a gente também e na visita. E este foi mais um vídeo do Minuto Wolf. Obrigado.